Om Hara, Om Namah Shivaya. Seja bem-vindo, terapeuta de abordagem tântrica, terapeuta e buscador da consciência do si mesmo dentro do Tantra. Nessa aula, nessa nossa conversa aqui e agora, eu vou compartilhar contigo uma série de elementos, uma série de caminhos e dicas terapêuticas para que você possa fazer dos seus atendimentos uma obra de arte, uma obra-prima. Eu estarei falando a priori da minha experiência dos anos 80 e 90, onde eu atendi uma série de pacientes utilizando do Tantra, de elementos do Tantra, e estarei também compartilhando contigo uma série de dicas de terapeutas norte-americanos que utilizam-se de massoterapia, de toques, de conversas, e essas informações você pode encontrar, inclusive, num filme que se chama As Sessões, e principalmente num livro que eu te recomendo, que tem o mesmo título, As Sessões. As sessões abordam, portanto, técnicas de terapeutas norte-americanos que, de certa forma, utilizam-se de alguns elementos tântricos e de alguns elementos da visão de William Reich. Então vamos conversar. A priori, você nota que eu estou próximo da natureza para ministrar essa aula a ti. Aqui na minha frente existem árvores, plantas, um jardim muito belo. Atrás de mim, o oceano. Eu sentado aqui no chão, em contato com o Shakti, a energia da natureza. E por que disso? Porque eu creio que a maior parte de vocês, terapeutas, em algum momento da vida, vocês irão necessitar morar, estar perto da natureza, tocar as pessoas, lidar com energia, trabalhar com saúde, desgasta muito da nossa energia vital. E eu, há alguns anos, optei por morar próximo da natureza. Eu tenho uma residência em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, onde algumas vezes por ano eu vou reabastecer a minha energia, e tenho também esse meu lar aqui no Guarujá, que é onde eu estou hoje, próximo de São Paulo. Portanto, eu moro aqui em contato com a natureza e vou para São Paulo trabalhar. Eu creio que se você é um admirador do Tantra, você pode pensar em residir próximo da natureza. Agora, quando eu atendia, vamos falar um pouco disso e falar de 8 sessões terapêuticas. Por quê? Porque em um certo momento da minha vida, que eu já era um pouco mais conhecido, que eu já tinha a minha clientela, eu optei tão somente por realizar 8 atendimentos dentro de um pacote. Eu não fazia mais sessões individuais, porque acreditava e ainda acredito que quando você já tem a tua clientela, quando você já se mostra para o mundo como um terapeuta original, competente, pleno, você pode buscar realizar um trabalho mais profundo, de não tão somente 1 ou 2 sessões, mas um pacote de sessões, pacote este que eu realizava, que eu chamava das 8 sessões de terapia. Então, num primeiro contato com um paciente, o que eu fazia? Fazia uma ficha, claro, de anamnese, que você, dentro dessa formação, vai ter um aprofundamento da mesma. E nessa ficha eu perguntava nome, endereço, a queixa principal, telefone, contato, como era a alimentação, o sono, os relacionamentos afetivos, a visão profissional, os cuidados com o corpo desse cliente, desse paciente, questões também aonde ele morava, se havia uma prática de meditação na sua vida, se os cuidados com o seu corpo eram tão somente físicos, como ginástica, exercícios, ou se havia também uma prática de yoga ou de tai chi chuan. Questionava também os relacionamentos afetivos e as questões envolvendo a sexualidade. Então, esse é o primeiro contato.
Um terapeuta que se senta frente a frente com o teu cliente e faz esses questionamentos, ele já mostra uma aura de competência, uma aura de profundidade que eu sugiro que você tenha. Saber um pouco de quem está ali. E é interessante que em todas as sessões, esse pacote de 8 sessões que eu fazia, em cada uma delas havia esse questionamento. Até porque, por vezes, quando nós falamos de sexualidade, de relacionamentos afetivos, de fantasias, de uma abertura verbal das questões sexuais, a priori, nem sempre todos se abrem de uma só vez. Você vai questionando, você vai sabendo, você vai pesquisando. E eu tinha uma ficha de cada um dos meus pacientes. Eu acompanhava, eu estudava. Por exemplo, se eu te atendesse hoje, você iria embora e no intervalo de uma sessão para outra, eu iria pesquisar qual um floral mais indicado, qual um perfume mais indicado, uma aromaterapia, uma cromoterapia, elementos estes que fazem parte dessa sua formação. Então, feita essa ficha inicial, eu iria para uma respiração completa. Eu ensinava o meu cliente a respirar com o peito, a respirar de forma intermediária e de respirar principalmente com a barriga. Podia colocar meu cliente deitado e colocar uma das mãos sobre a barriga do mesmo e ensinar principalmente a respiração abdominal. E propunha que o mesmo tivesse essa lição de casa, que é algo parecido hoje com o que se fala de mindfulness ou de atenção plena, que ele tem uma semana antes de voltar para um atendimento, uma semana onde ele possa observar mais tudo aquilo que o cerca, uma semana onde ele possa dar uma atenção à respiração plena. Então esse era o primeiro contato. Põe a mão, vamos ver como está a tua respiração. Existe a respiração completa, que faz parte dessa tua formação, e a respiração abdominal. Ambas são sugeridas. Em seguida, eu podia fazer uma massagem, uma massoterapia tântrica, que é uma massagem meio tântrica, meio haitiana, que hoje é conhecida como a massagem neotântrica, que é você fazer movimentos com a ponta dos dedos, ou seja, é uma massoterapia bem superficial, que ela pode ter 2 caminhos. Ela pode ir em direção aos pés do seu paciente, ou seja, sempre da cabeça em direção aos pés, você já aprendeu isso, pela frente e pelas costas, e essa massoterapia iria aterrar o nosso cliente. Aterrar, trazer ele mais para a terra ou trazer ele mais em direção ao Muladhara Chakra, que é o chakra da sexualidade, da saúde, do poder pessoal e da ligação com o mundo. Ou eu faria uma massagem ao contrário, de baixo para cima, jogando a energia do mesmo para as questões mais espirituais. Você vai escolher isso. Se quando você conversou inicialmente com o teu cliente e o que surgiu foi problemáticas mais ligadas ao coração, à espiritualidade, à intuição, à consciência, faz essa primeira massoterapia de baixo para cima, joga a energia dele para cima. Se ao contrário as questões são mais sexuais, materiais, ligadas à prosperidade, aos valores, joga essa energia para baixo. Você vai decidir isso. Então, primeira sessão, uma conversa, uma consciência respiratória, uma massoterapia. E se você quiser, nessa massoterapia inicial, você pode solicitar que o teu cliente vá colocando graus ou uma escala de prazer. Como funciona isso? Você vai pedir para ele, está tocando os pés, por exemplo. Aí você vai falar assim para ele: diga para mim com relação
aos meus pés, ele vai te falar o quanto que você gosta de massagem nos pés. Gosto muito, ele fala, então é nota 10. Gosto quase 100%, é 9 ou é 8. Não, nos pés eu não gosto, então é nota 5, 4. Ou existe uma aflição, uma repulsa, uma aversão à massagem nos pés, então é nota 0. Aí você toca as coxas do teu cliente, mesma coisa. Numa escala de prazer, onde 0 é prazer nenhum e 10 é prazer pleno, qual a nota que você dá? E você começa a perceber as áreas que dão mais prazer e as áreas que muitas vezes há um desprazer podem serem áreas que você em outras sessões tem que tocar com mais atenção. Quando há um desprazer, inclusive, você pode tocar mais fortemente em outras sessões, porque pode existir uma couraça. Por exemplo, eu toco o coração, a pessoa chora, a pessoa se sente mal, há uma couraça, algo que segura ela, algo que impede dela se soltar. E dentro dessa formação que você faz comigo, você sabe disso. Nós trabalhamos com liberdade. Liberdade ou ela é plena ou não. Nós temos que soltar aqui, soltar o pescoço, soltar o coração e soltar a sexualidade também. E não buscar, como em muitas terapias supostamente tântricas, um processo terapêutico que se baseia tão somente em soltar a sexualidade. Isso pode ser, inclusive, como você já sabe, até mesmo perigoso. Por quê? Porque a pessoa acaba só buscando uma vida sexual e não é plena. Ou seja, a neurose é a mesma. Eu libertei uma parte. Sexualmente eu sou solto, mas eu não sei olhar, eu não sei falar, eu não sei expressar amor, eu não sei lidar com a matéria. Então, olha isso. Áreas de prazer, ótimo. Tem áreas que a pessoa fala que é nota 10 o prazer. Se você tocar os genitais do teu companheiro, da tua companheira, provavelmente ela vai falar que nos genitais a nota é 10. Em outras áreas a nota é 1, 2, 3, mas você vai precisar tocar isso depois, ok? Vamos falar isso mais para frente. Depois, essas áreas que dão mais prazer são áreas onde há mais orgulho, a energia da vida, a energia da libido. Ou são áreas ainda onde há mais uma energia de Kundalini, que é essa energia que o prana está correndo. Então, primeira sessão eu já sei quem é a pessoa, como ela respira, fiz uma massoterapia muito gostosa com a ponta dos dedos, mas ainda superficial, e também trabalhei conhecendo o corpo dela, onde há prazer e aonde há dor. Eu posso me utilizar de um óleo neutro, sem nenhum perfume, e na próxima sessão eu vou pesquisar o perfume que eu vou utilizar no óleo, que vai acompanhar o meu trabalho, e também cromoterapia, ou alguns cristais também, que podem complementar a sua massoterapia. Então essa é a primeira sessão. Você sabe que quando eu atendia, sempre que terminava uma sessão, eu oferecia para o meu cliente, ao final, um copo d'água, que era uma água de São Lourenço. Antigamente, São Lourenço, ele tinha uma água medicinal. Hoje a água lá foi tratada, a água perdeu um pouco disso. Mas você pode pegar um copo d'água antes do atendimento, colocar as mãos no copo d'água e fazer o mantra Om, Om, Om. Você energiza esse copo d'água e você dá para o teu paciente ao final. Fala, bebe um pouco d'água, até porque você tocou mesmo, e a água vai limpar internamente e energeticamente o que precisa sair depois do seu atendimento. E eu oferecia também uma colherinha de mel de jataí. O mel de jataí, a abelha não sofre, não é agredida quando nós pegamos o mesmo. E o mel de jataí ele é muito sutil. E eu dava um pouquinho de mel para o paciente e dizia, o cliente dizia, que esse mel possa adoçar a tua semana, possa adoçar o teu mês, enfim.
E eu marcava já a segunda sessão, porque a ideia era trabalhar nessas 8 sessões, que é que eu proponho para ti, o teu cliente de forma plena. Ok, segunda sessão. Eu trabalho com a ideia de que o meu cliente vai dizer que tipo de toque que ele deseja. Claro que você vai ver os teus limites, a tua ideologia como terapeuta, mas a ideia é que você vá tocando o teu cliente e ele vai dizendo, toca mais meu braço, agora desce um pouco mais para minhas mãos, ou toca meu rosto mais forte, meu rosto mais fraco, porque assim ele está participando, ele está ativo dentro da massoterapia. Essa técnica é muito poderosa. Ela cria uma intimidade, inclusive, entre você e o teu paciente. Vocês chegam muito perto, vocês estão energeticamente ligados aí. Você pode fazer a princípio uma massoterapia, essa com a ponta dos dedos, mais simples, e no decorrer da massoterapia você pede para ele ir guiando. E assim você vai aprendendo muita coisa. Se ele quer mais um toque mais forte, mais suave, mais sensual ou mais terapêutico. E claro, você como terapeuta tântrico sabe tanto o toque superficial quanto o toque mais forte. Então a segunda sessão entraria muito para essa energia. E uma coisa que é bacana também, você pode pedir para o teu cliente para ele falar um pouco do corpo dele no final da massoterapia. O que ele acha do rosto, o que ele acha das mãos, o que ele acha da sexualidade, do sexo, dos genitais, o que ele acha do peito dele. Então, você nota que a segunda sessão existe o verbal é chamado, o verbal é solicitado. A pessoa vai falar de novo, na primeira sessão já teve um pouco disso, nessa segunda ela vai falar um pouco do tipo de toque, dos lugares que ela mais gosta, ela vai conduzir a tua massoterapia e ela vai falar um pouco de partes do corpo dela. E aí eu sugiro que você cobre um pouco do teu cliente. Alimentação, olha, essa semana, que tal você ser vegano? Quem não é? Não se alimentar de carne para trabalhar um pouco numa limpeza. Que tal você ser vegetariano essa semana? Por vezes nós falamos assim, mas se a pessoa não come carne, o que ela vai colocar no lugar da carne? Não vai colocar nada. É como uma pessoa que diz, eu não fumo, se eu parar de fumar, eu vou colocar o quê no lugar do cigarro? Não vai colocar nada, absolutamente nada. O importante aqui é você dando dicas, sem imposição, sem imposições, sem ficar pressionando. Eu, por exemplo, não como carne há mais de 30 anos. Foi uma opção minha que me foi solicitada pelo professor De Rose e pelo professor Levi Leonel. Eles propuseram que eu não me alimentasse mais de carne de uma forma muito suave, muito amorosa, e eu aceitei isso. Agora, se o terapeuta, ou você terapeuta, ou o teu cliente se alimentam de carne, não faz mal, teoricamente. Mas que tal uma semana comendo mais frutas? Que tal uma semana, falar isso para o teu cliente, andando bastante, ou correndo, ou intercalando corridas, né, com caminhadas, ou fazendo um yoga, um karatê-do, um aikido, um pilates, um tai chi. Você como terapeuta começa a falar de bons hábitos, ensina para o teu cliente uma prática meditativa, ainda que pequenininha, 5 paradinhas de meditação. Ensina para o teu cliente de manhã, à tarde, à noite, parar, sentar, observar a respiração, ou até mesmo um mantra, um som de poder, Om Mani Padme Hum. Ensina isso. Ou seja, pega o teu conhecimento, sem impor nada, sem saber que você não é nutricionista, nem educador físico. Você está dando algumas dicas, e aí o processo terapêutico está se desenhando.
Daqui a pouquinho vamos falar então da terceira sessão. Reflita nessas duas, medita, e eu estou te dando dicas, apontando caminhos. Você vai desenhar as suas sessões terapêuticas também, e se desejar você muda uma coisa ou outra. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaneamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.